Então, permaneça na glória. Parte 3, Glória, capítulo 8. A atmosfera da glória. Mas todos nós, com olhos desvendados, olhando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados à mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Paulo. O que é a atmosfera da glória? É a atmosfera da eternidade. É a revelação da presença de Deus. É a manifestação da sua presença. Ele mesmo é a glória e Ele está em todo lugar. A glória é a manifestação dessa realidade. Assim como o ar, que é a principal substância na terra, no céu, o que predomina é a sua glória ou a sua presença. Quando a glória vem, temos a atmosfera do céu descendo até nós e uma prova da sua presença manifesta. Nós não vemos o ar, vemos? No entanto, todos nós estaríamos mortos se não estivéssemos respirando. Não nos conscientizamos do ar a menos quando vemos o vento soprar nas folhas das árvores. Mesmo assim, a terra está coberta de ar. Da mesma forma, em nenhum centímetro do céu falta a glória. Hoje, Deus está nos dando uma atmosfera dessa glória, o céu manifesto na terra. Deus está revelando sua glória visivelmente a muitos. Eu estava pregando na igreja da doutora Fusi Pickert, quando um irmão chegou a mim e disse: Irmã Ruth, enquanto você falava, vimos a glória como uma nuvem que estava entrando e crescendo entre os corredores, cobrindo a congregação. Quanto mais você falava, mais a nuvem crescia. No momento em que você terminou a palavra e começou a fluir em cânticos, a nuvem já cobria a cabeça de todo o povo. Continuou crescendo até cobrir a plataforma onde você estava. No final, só podíamos ver a sua cabeça. Houve ocasiões em que as pessoas nem mesmo podiam me ver enquanto eu falava. Elas podiam ver somente a luz da glória de Deus. Muitas vezes disseram a mim que havia uma nuvem tomando a forma de um homem que permanecia ao meu lado enquanto eu ministrava. A nuvem também já foi vista sobre mim, ao meu lado, atrás de mim, na minha frente e envolvendo-me. Às vezes a glória desce como orvalho. Às vezes ela desce como gotas douradas de chuva. Às vezes ela vem como uma coluna de nuvem. Às vezes como uma coluna de fogo. Às vezes ela vem como uma névoa. Algumas pessoas veem faíscas, outras uma chuva dourada ou prateada que cai de suas vestes, das vestes de Jesus. Outros a veem como uma fumaça acinzentada ou amarelada. As pessoas a veem de várias formas diferentes. Não importa como você vê a glória, apenas veja. Um dos nossos jovens de Jerusalém viu a glória e a descreveu como um marshmallow gigante. Bem, se para ele parecia como um marshmallow, tudo bem. Alguns veem o fogo de Deus descendo como uma bola de chamas ou como línguas de fogo. O vocabulário com que descrevemos a glória não importa. Experimentar a glória, sim, é o que importa. Que a glória da sua presença venha para o meio do povo de Deus. Assim como cremos que o louvor e a adoração são gerados pelo Espírito, brotando do nosso ser,
também cremos no poder criativo do Senhor para manifestar a sua glória. O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá. Escrito em Isaías capítulo 4, verso 5, na versão Nova VI, Nova Versão Internacional, NVI. Estamos apenas começando a ver o glorioso dia do Senhor. Deus nos mostrou que a cada dia podemos experimentar a glória através da simplicidade no louvor e na adoração. Não é que nunca tivemos louvor na igreja. Não é que nunca tivemos adoração na igreja. E também não é que nós nunca tivemos a glória na igreja. É que não sabíamos como o louvor e a adoração trabalhavam juntos para trazer a glória. Seja sozinho, ou com mais 3 ou 4 pessoas, ou até com 3.000, se louvarmos até que o espírito de adoração venha, se continuarmos adorando, logo a glória virá. Devemos passar tempo em adoração, assim como passamos tempo louvando. Isto não leva horas. Quando você aprender como fluir no Espírito, você entrará rapidamente no lugar secreto, o lugar escondido das estrelas. Jacó viu a escada com anjos subindo e descendo. Em hebraico, a palavra para escada é sulam, que tem um valor numérico de 136. Assim como a palavra voz, kol, 136 também. A voz, portanto, torna-se a escada da subida da ascensão. Anjos são vistos regularmente em nossas reuniões. Eles vêm porque os nossos louvores e a nossa adoração trazem a atmosfera do céu. Louvor e adoração trazem a glória. O Senhor faz os dois. Traz a glória até nós e nos leva até a glória. Você tem fome da glória? Nunca pense que você já passou a fase de louvar. O louvor sempre será necessário. Ele é a chave, a entrada. É o começo da subida. Frequentemente, as pessoas tentam começar uma reunião com a adoração. Simplesmente não flui da mesma maneira. Deus honra a fome do nosso coração de ir direto à sala do trono. No entanto, se quisermos experimentar uma adoração profunda, precisamos de um louvor vibrante primeiro. Só assim teremos a profunda adoração e a plenitude da glória de Deus manifesta. Talvez você nunca tenha ouvido a palavra glória. Há alguns anos, num domingo de Páscoa em Jerusalém, tivemos um dia cheio. Meu irmão, que levava um grupo de turistas, estava saindo cedo naquela manhã para cruzar a fronteira com a Jordânia, no seu retorno aos Estados Unidos. O dia havia começado com um culto ao nascer do sol. Então fizemos o café para muitas pessoas e depois fomos ver o grupo dos Estados Unidos partir. Tivemos o nosso culto de domingo pela manhã às 10 horas e logo após o almoço no jardim. À tarde, fomos ouvir um coral cantar o Messias. Ao nos aproximarmos do horário do culto da noite, me perguntei se o nosso grupo não estaria tão cansado a ponto de influenciar a reunião. Quando estávamos abrindo a reunião, Karen Stage, uma das nossas meninas, deu uma palavra. Eu não me lembro bem se foi uma palavra profética ou uma palavra de louvor, mas havia um som da eternidade em sua voz que era glorioso. Ela trouxe junto um refresco. Foi como se todos tivéssemos tirado um mês de férias
em um segundo. Estávamos prontos para a reunião. Ela trouxe a eternidade com sua voz para a reunião. Foi o som da glória que encheu nossas almas e nos deu nova energia. Se Hitler podia controlar as massas de maneira negativa com sua voz, muito mais Deus terá um povo que carregará unção em suas vozes. Quando eles falarem, a glória de Deus será manifesta. Alguns criticam o irmão Roland Buck e suas experiências com anjos, relatadas no livro Anjos com uma Missão. Quando o livro foi publicado, minha mãe comprou e trouxe de Jerusalém. Enquanto ela lia em voz alta para mim, chorávamos juntas. Fomos muito abençoadas pelas histórias que ele contava. Ela lia um pouco, nós chorávamos outro pouco. Então mais um pouco e mais lágrimas. Sabíamos que o livro era de Deus. Durante aquele período em que ele recebia tantas críticas, alguns irmãos nos trouxeram fitas cassetes em que ele contava suas histórias transcritas no livro. Enquanto escutava as fitas, eu ouvia o som da eternidade em sua voz. Eu conhecia aquele som celestial. Nem precisava ouvir o que ele dizia, pois eu reconhecia a atmosfera do Espírito. Existe um som de glória que ministra às profundezas do nosso espírito. William Bryan tinha o som da glória em sua voz. Deus usou Harold Bredesen, um holandês aposentado cheio do Espírito, para abençoar muitas pessoas. Eu sempre fui abençoada por seu ministério, porque havia um som da glória em sua voz. Algumas pessoas têm esse som mesmo quando não estão louvando ou adorando. Elas podem falar do preço do feijão ou sobre o arroz da China e ainda ter aquele som da glória em suas vozes. Nós também teremos esse som ao usarmos nossas vozes mais e mais para louvar e adorar ao Senhor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3. É na linguagem de hoje. Não é suficiente que a glória de Deus seja revelada na China, África ou Ásia. Eu devo viver com a atmosfera da glória revelada na minha vida. À medida em que ela é revelada a mim, a graça e a paz são multiplicadas na minha vida. A glória trabalha em nós para nos fazer vitoriosos em todos os aspectos. A glória trabalha em nós para trazer excelência. Nós devemos ser conhecidos como aqueles que têm um ótimo espírito e ministérios com excelência. O único meio de termos essa excelência é com o conhecimento da glória de Deus. Pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Alguns de vocês devem estar pensando: Irmã Ruth, eu pensei que nós queríamos a glória para ver milagres, curas e libertação.
Sim, queremos também, e isso vem com a glória. No entanto, nem todos estão doentes, mas todos precisam de paz e graça. Há muitos anos, o Senhor falou comigo em Jerusalém, dizendo que deveríamos ensinar sobre a glória na nossa escola bíblica. Eu não me senti capacitada para ensinar sobre o assunto. Então eu chamei a irmã Victorine Scheck, uma pentecostal antiga, que tinha sido uma excelente professora da Bíblia por muitos anos. Ela nos ensinou uma vez por semana. Irmã Victorine, eu perguntei, você estaria disposta a ensinar sobre a glória? Deus me disse que Ele quer que tenhamos algumas lições sobre este assunto. E ela disse, sim. Mais tarde, depois de pensar melhor, ela me ligou dizendo que não se achava pronta para ensinar sobre a glória. Bem, eu sabia que Deus queria que nós aprendêssemos mais sobre a glória. Então eu decidi ensinar o que sabia. Eu vou ensinar tudo o que sei sobre a glória, disse ao nosso pessoal no primeiro dia. E então teremos de crer que Deus nos revelará coisas novas nessa área. E foi o que fizemos. Quando você prega sobre salvação, pessoas são salvas. Quando você prega sobre cura, pessoas ficam curadas. Quando você prega sobre provisão financeira, as pessoas começam a receber provisão de Deus. E quando você prega sobre a glória, você começa a ter a revelação da glória de Deus. Deus, em sua fidelidade, começou a nos ensinar. Ao olharmos para a glória, porém, descobrimos que o inimigo de nossas almas tinha diversas táticas para desviar os nossos olhos da direção do Senhor e de sua glória para os problemas do nosso dia a dia. Deus deu a um dos jovens uma canção, o que emana do fogo do Senhor, somente glória, somente glória. E o que nós desejamos, somente glória, somente glória. E a quem nós desejamos, somente Cristo, somente Cristo. Nós decidimos que nada nos distrairia ao pressionarmos em direção à glória. Hoje, quando nos reunimos, dificilmente a glória de Deus deixa de vir ao nosso meio. Quando inicialmente usávamos a Igreja Católica em St. Peter, em Galicanto, tivemos uma oportunidade ecumênica única, longe de qualquer outra passível de acontecer em Jerusalém naquela época. Não sabíamos por quanto tempo teríamos a oportunidade de adorar no Monte Sião. Não sabíamos todos os propósitos de Deus para nós, apenas o começo. Então, prometemos a Deus que o louvaríamos e o adoraríamos com todo o nosso ser. Mesmo em noites frias, o Senhor ajudou-nos a cumprir a nossa promessa. A cada noite, adorávamos como se fosse a nossa última noite no Monte Sião. Assim fazíamos mesmo sabendo que aquela igreja foi emprestada a nós por aproximadamente 10 anos e que mantínhamos um relacionamento próximo com os padres. Louvor é a entrada na presença do Senhor. O espírito de adoração vem quando entramos no momento de grande unção. Alguém uma vez disse que precisamos ir mais fundo para que possamos ir mais alto. Eu acredito que isso é igual à pergunta sobre o ovo e a galinha. Qual deles vem primeiro? Eu pessoalmente acredito que nós precisamos ir mais alto para que possamos ir mais fundo. Com louvor, ascendemos. Quanto mais fervoroso o louvor, mais profunda será a adoração. O louvor traz a unção, mas a adoração traz a glória. Se você quiser a glória em todas as reuniões,
precisará ter adoração também em todas as reuniões. Assim como louvamos até que a unção aumente, também devemos adorar até que a glória venha. Em alguns cultos somos capazes de adorar por mais tempo. Eu gosto dos cultos pela manhã, porque podemos nos entregar mais ao louvor e a um período maior de adoração para que a glória venha. Quando a glória vem, duas coisas acontecem. Primeiro, o espírito de revelação começa a trabalhar em nossos corações. Segundo, começamos a ser transformados pela glória. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Essa liberdade vem enquanto estamos adorando. Verso 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Entre na glória e veja as coisas maravilhosas de Deus esperando por você. Um dos ingredientes mais importantes para ter a glória revelada é a unidade. Descobrimos que podemos cantar os mesmos cânticos e dançar a mesma dança sem estar no mesmo espírito. No entanto, sem esse mesmo espírito, a glória não vem. Quando a unidade aparece, imediatamente a glória desce. O seu desejo pela glória faz com que você deixe de lado muitas coisas do passado pelas quais você lutou, mas que na realidade não têm significado à luz da eternidade. Numa orquestra, o músico afina individualmente o seu próprio instrumento aos outros da orquestra. Depois segue o maestro. Os músicos não ficam se olhando para ver se estão sincronizados uns com os outros. Ao contrário, quando estiverem sincronizados com o maestro, automaticamente estarão sincronizados uns com os outros. O Senhor nos mostrou que haverá unidade quando todos estiverem focados no Senhor. Eu gosto muito da letra do cântico que diz: de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Numa manhã em Belém, todos nós fomos para a reunião de oração um pouco cansados por causa da noite anterior. No entanto, um irmão em 2 minutos correu ao topo do monte do Senhor. Enquanto abanava sua bandeira, ele parecia dizer: eu estou aqui em cima, cheguei ao topo. Mas ninguém havia chegado nem mesmo ao pé da montanha. Nos tempos antigos do Pentecoste, quando alguém era abençoado com um toque de Deus, todos se alegravam com ele, mas ficavam olhando enquanto ele recebia a bênção. Eu dei um tapinha nas costas do irmão e disse: volta aqui para baixo, vamos subir todos juntos. Este não é o tempo em que uma só pessoa vê a glória, enquanto o restante apenas assiste e escuta de fora. Ah, não! Este é o dia em que toda a carne verá junto. Não há nada mais maravilhoso do que a glória sendo revelada a todo o corpo ou a congregação inteira. Naquela manhã, o irmão voltou para baixo e continuamos a louvar, movendo-nos vagarosamente até que todos começamos a fluir juntos. Fluindo juntos, começamos a subir mais alto e mais alto. Então, começamos a adorar e a glória veio. Depois de algumas horas, bati em seu ombro e perguntei: não foi melhor assim? Sim, ele admitiu. É melhor quando todos vemos a glória juntos. Deus está nos ensinando como fazê-lo. O que antes aconteceu individualmente, hoje está acontecendo congregacionalmente. Era o aspecto congregacional do louvor que era novo para o povo quando chegamos a Jerusalém.
Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Salmo 107, versos 31 e 32. Pastores, líderes de louvor, não se perturbem quando vocês tentarem entrar nestes caminhos e eles nem sempre parecerem funcionar. Deus vai lhes ensinar. Às vezes, aprendemos mais nos momentos em que não conseguimos. Nestas horas, pelo menos, estamos cientes que erramos na subida. Antes, nem éramos cientes disso. Apenas seguíamos a nossa própria forma de adorar e de louvar. Queremos que a glória de Deus seja manifesta ao povo nestes dias. E Deus está nos ensinando como louvá-lo, como adorá-lo e cultuá-lo até que a sua glória seja revelada. Na área da adoração, estamos mais cientes da qualidade do amor de Deus, mas na glória estamos mais cientes da sua santidade. É por isso que os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, verso 3, na NVI. Quando chegarmos à atmosfera da glória, nós não somente entenderemos os anjos, mas também nos uniremos a eles. A atmosfera da glória é a atmosfera da eternidade.